Fala pessoal, sejam bem-vindos ao nosso canal, mas antes de assistir esse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. Que Deus te abençoe grandemente. Abra sua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 5. Verso 13. Evangelho de Mateus, capítulo 5, verso 13. Está escrito: vocês são o sal da terra. Ora, se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta, senão para ser lançado fora e ser pisado pelos homens. Vocês são a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade sitiada no alto de um monte, nem se acende uma lâmpada para colocá-la debaixo de um cesto, mas num lugar adequado, onde ilumina bem todos os que estão em casa. Assim brilhe também a luz de vocês diante dos outros, para que vejam as suas boas obras que vocês fazem e glorifiquem o Pai de vocês que está nos céus. Talvez eu tenha recebido da parte do Senhor um chamado para tornar a igreja consciente do seu papel social, além das fronteiras dominicais, né? Eu creio, na minha análise e na minha crítica, que nós fomos adestrados de maneira comportamental a pensar a espiritualidade somente no culto. E a gente não consegue usar essa espiritualidade, além dessas fronteiras de quatro paredes, lá fora. E às vezes não tornamos nem nossa fé efetiva dentro do próprio lar. Porque eu acho que um dos grandes problemas é nós cristãos pensarmos a influência da nossa fé simplesmente a partir do nosso evangeliquez. Eu acho que se a gente não abrir uma Bíblia, parece que a gente não se sente realizado. Quando a gente lê textos como esse, Deus pedindo para a gente interferir lá fora, na sociedade, até o funcionário acha que quando ouve um pastor pregando, também eu não sei o que o pastor pensa quando diz isso, né? Olha, você precisa influenciar seus amigos de trabalho. Aí um cristão trabalha menos e começa a discutir, sei lá, a ideologia de gênero, abre a Bíblia, vai discutir teologia e por aí vai. A única maneira de ter frutos efetivos lá fora é não abrir uma Bíblia e ser a manifestação do que você já conhece dela. Porque lá fora as pessoas não estão muito interessadas no que você crê, mas em como você vive a partir daquilo que você crê. Eu analiso muito, né, e biblicamente, tem até uma ministração minha, sem vídeo, só áudio no YouTube, chamado A Marca da Besta, que eu falo até sobre a conexão escatológica, bíblica, filosófica e até política entre islamismo e esquerdismo. Então, a grosso modo, quando você fala principalmente para uma pessoa engajada politicamente com filosofias progressistas, ou quando a gente se posiciona, né, eu não posso responder por todos os pastores, mas eu respondo por mim. A gente estava discutindo um pouco de política mais cedo. Então, meu voto foi um antivoto, meu voto foi falta de opção mesmo. Que do jeito que estava, não dava para continuar, e um pouco de moralidade seria um freio que daria para a gente respirar alguns valores.
mas também no aspecto humano de justiça social, transformação, empatia, a gente percebe que o governo também lá não é lá essas coisas, entendeu? Mas o que é interessante é que a igreja que entendeu não é que ela tem um pensamento mais conservador de direita, pensamento político de direita. É que nós entendemos o viés espiritual do progressismo, desde sempre. Então, não sei se você gosta de ler, eu gosto muito de ler. Então, você vai se debruçando nos livros e você vai entendendo a construção espiritual. Por isso que é um revanchismo. Onde há, por exemplo, comunismo e socialismo, o cristianismo é um inimigo páreo. É como se fosse religião contra religião. É inconcebível. Então, você pega hoje regimes funcionais ainda de comunismo e socialismo, como Coreia, China, Cuba. A igreja é perseguida, fechada, e os cristãos são torturados, mortos e por aí vai. Cuba menos, mas a perseguição à liberdade religiosa é efetiva. Quando você vai para a Bíblia, você vê isso de maneira muito eloquente, fechando os meandros, conectando. Você vê muito ali. Por exemplo, o pastor fez um comentário que eu nem comentei em cima, mas você pega em Apocalipse, por exemplo, no final do livro ali, 19, 18, 20, 21, e você vê João lamentando muito e chocado com a grande Babilônia incendiada. Você já leu essa passagem? A fumaça dizia: o produto dos mercadores se perdeu, e todos lamentavam porque não podia mais agora fazer negócio em nome da grande meretriz. E olha o que é chocante, isso é emocionante para mim, que além de pastor eu gosto de ser um grande pastor disso. Todo pastor, além de missionário, precisa ser missiólogo. E o que ele quis dizer? Não é só levar as boas novas, é estudar o contexto no qual se aplica as boas novas. Então eu amo estudar outras ciências além da teologia. E lá em Apocalipse está escrito que na grande Babilônia jamais se ouviria novamente o som e as obras dos artistas e dos músicos, dos flautistas, dos arpistas. O que isso quer dizer? Que a grande meretriz, assim como a marca da besta, irmão, oxalá, como disse o apóstolo Paulo, o chip fosse um chip, a marca fosse um chip. Ou como seria bom, irmão. Botar um trem na mão, outro na testa. Irmão, você acha que o diabo tem um plano e algum cristão da teoria da conspiração, entendeu? Os Illuminati, os olhos de Horus, esses trem. Ah, irmão, você acha que o diabo tem um plano e ia dar na cara esse plano pra gente, assim? Olha, gente, a minha marca do anticristo, a marca da besta, é um chip, tá? Enquanto a gente focou no que não é, o diabo introduziu o que é. E o que eu acho nessa análise, nessa pregação, a marca da besta, que está no YouTube, você vê depois 2 horas de ministração exaustiva em todos esses aspectos, política, filosofia e teologia. A Bíblia diz que mão direita é mão de poder, é mão da força, é a mão de como se faz algo. E a testa é entendimento. Então o próprio João diz que quando você lê Apocalipse, quem lê entenda, ele diz. Então a mão direita é como o ser humano viverá, como ele executará o que pensa. Então a marca na testa é o moldar do pensamento. Valores corromperão a nossa maneira de pensar. E a nossa mão direita executará como nós pensamos. E o mundo, se você pensar, enlouqueceu nos seus valores, sim ou não? Como diz por aí, o poste está mijando no cachorro. E não mais o cachorro mijando no poste, sim ou não? Então todos os valores possíveis estão em mutação. E esse plano maligno, escatológico, caiu muito como uma luva em quem? Artistas e músicos. É raro você encontrar o artista e o músico que não é desconstrutivo, progressista. Ok? E eu pontuo isso porque se você não tem nada a ver de política. A gente discute isso no outro aspecto. Eu estou falando do que é importante, eu estou falando do que é espiritual. A briga aqui não é direita e esquerda, é a gente pensar a vontade do nosso Deus. E está explícito na Bíblia, de maneira clara, o que aconteceria no final dos tempos. Ok?
por que o plano do maligno ganha molde no artista e no músico? Porque o artista e o músico, como diz Franz Schaeffer, um grande teólogo e apologeta, que o artista e o músico é, por vezes, o profeta moderno. Mesmo caído, diz Schaeffer, o homem tem grande valor. Ele está perdido. E isso já é significativo. Perdido de quê? Perdido de quem? Então, o fato do ser humano estar perdido revela o quão magnífico ele é, diz Schaeffer. Porque ele está perdido de alguém, de uma origem, que é Deus. Ele não está perdido à toa. Se ele está perdido é porque ele se perdeu de algum lugar, ele desplugou de algum lugar. Então ele já tem valor em ser perdido. O fato de não ser um cristão não faz com que o ser humano perca a sua dignidade e o seu valor diante de Deus. Então ele tem um anseio profético por causa do que lhe sobra como criatura de Deus, que não nasceu de novo em Jesus. Que é o que a gente vai chamar na teologia de graça comum, que é, mesmo caído, ele ainda consegue acessar alguns atributos do reino de Deus. Então, cara, o músico não é magnífico no que faz porque está endemoniado, mas porque foi criado à imagem de Deus. Ele pode não glorificar Deus, mas a música já é doxológica, ela já é um ato de adoração, porque foi Deus que deu para ele. Se quer uma heresia do bem, fica chateado comigo não. Cazuza, Renato Russo, quando Jesus voltar, eles prestam contas ou como pastores ou como apóstolos. É sério, eu não tô viajando. Porque está lá em Efésios que levou cativo o cativeiro, deu dons aos evangélicos, deu dom aos crentes, aos católicos. A quem? Aos homens. E não discriminou quem seriam esses homens. Então, Renato Russo ou é um apóstolo ou é um pastor. Porque, de fato, ele encabeçou uma geração. Você está aqui? Cantou o seu coração, você se identificou. Ele disse, esse cara está falando algo que acessou a minha alma. É coisa de pastor, irmão. Então, o artista e o profeta, ou ele canta uma beleza que revela uma mente sábia por trás da criação, ou ele faz uma denúncia dizendo que algo está errado. De alguma maneira ele é um profeta. Franz Schaeffer, num livro dos anos 70, ele disse, o homem pós-moderno terá o diagnóstico certo, porém ele não saberá como viver. E é aqui que a igreja deveria entrar, e é aqui que o diabo pega a sensibilidade do artista e do músico. Porque ele vê o mundo belo que Deus criou, ou ele vê o mundo terrível que o pecado gerou, ok? Como ele não nasceu de novo, ele não consegue fazer vida a partir do diagnóstico dele. Aí aquilo que ele viu se volta contra ele e o destrói. Cazuza, por exemplo, cantou. Aquele garoto queria mudar o... Ou seja, ele saiu de um ponto de inconformismo. Eu não aceito esse mundo. Mas ele não nasceu de novo e não conheceu o Criador. Então aquilo que para ele era bom engoliu ele, destruiu. Porque como ele vai viver sem propósito e sem glorificar a Deus, aquilo que ele viu engole ele de rancor. Aí vem a droga, o sexo, a AIDS, a destruição e por aí vai. E é aqui, meus irmãos, que nós somos chamados por Deus para uma vida relevante. Há muitos campos missionários inabitados, virgens, acessíveis para mim e para você. E a gente não pode ficar prisioneiros de uma liturgia apenas. A igreja é para o crente o que o posto de gasolina é para o carro. Ninguém fabrica um carro mandando esse carro morar em um posto. O carro só passa no posto para abastecer e cumprir o seu destino. Então o crente não é criado para a igreja é criada para abastecer o crente. Para o crente cumprir o seu propósito apostólico, missional. Porque você já viu sal sem uso no saleirozinho? Como é que fica? Úmido ou petrificado.
Às vezes eu fico assim com Deus, dizendo, oh meu Deus, se eu nascesse naquela época que você me desse o privilégio de eu falar para o Renato que ele estava tão perto, porque é tão doloroso, eu não ia nem pregar isso, irmão, estou fazendo uma curva aqui, ó, que em dos seus últimos Tempestade, é um dos seus últimos álbuns, que ele já estava aidético, defiando no apartamento dele no Rio de Janeiro. E aquilo é tão melancólico, tão depressivo, tão... que você fala, Senhor da glória, dá para sentir a malignidade do negócio. E ele numa canção diz, há um anjo triste perto de mim. Olha que negócio, aí eu já viajo, tá? Que eu quero... minha cabeça não para. Eu acho que é o seguinte, ó. Ele, por ser profeta, pastor, apóstolo, ele tem um dom ministerial, entendeu? O diabo percebe que a qualquer momento, aquele cara recorrendo à graça, Deus, opa! Porque para Deus, tanto faz salvar quando nasce ou salvar quando morre. Só a religião que quer salvar o cara no início. Mas para Deus, irmão, ele é glorificado tanto no início quanto no final. Então é como se os anjos e os demônios estivessem perto do Renato, assim, ó. Os anjos, assim, ó, gerando o ambiente. Vai, macho, vai. Vai, clama. Vai, fala, ou mandando um crente ir, entendeu? Vai, liga, se aproxima. Mas ele também cantando, compondo, dizendo que está sentindo que há uma movimentação demoníaca perto dele. Ele chamou de anjo, mas você acha que vai ter um anjo? É assim, ó, às vezes o anjo ou o espírito vulnerabilizando o coração do cara, mas o demônio vendo o potencial de conversão, porque o dom ali era forte, irmão. Então a gente não pode ficar satisfeito aqui apenas. Olha que culto magnífico nós estamos tendo. Estava enchendo o tanque. Então é para sair por essa porta e encarar que lá fora, de segunda a sexta, vai ser a nossa segunda igreja. Trabalho, a família, a faculdade, a influência, os acessos, cada cafezinho, almoço que você encontra pessoas que não são cristãs, pode ser a última oportunidade dessas pessoas. E por que eu falei também da Europa? Ano passado eu preguei em uns 10 países na Europa. Eu não creio que ela está em crise. O berço do protestantismo foi ali. O que é funcional na Europa é herança evangélica. Calvino, Wesley, Whitefield, todos os fundamentos ali, ó, John Huss, tudo Abraham Kuyper na Holanda, tudo que é funcional na Europa funciona por causa da mudança da ética do pensamento do cidadão europeu, que veio de onde? Da reforma protestante. Um grande sociólogo fez uma pesquisa para entender a origem do capitalismo, não selvagem, mas do capitalismo funcional. E ele foi estudando, e ele encontrou duas pessoas na história que determinaram o acontecimento global do capitalismo. João Calvino e Martinho Lutero, os dois grandes reformadores. Por quê? Os dois ensinaram o povo de Deus a trabalhar para a glória de Deus. Foi Lutero que disse a um sapateiro que estava em crise porque não tinha chamado para ser pastor. E ele perguntou, qual é a sua profissão, filho? Sou sapateiro. Servir a Deus será você fazer o seu melhor sapato e vender ele de uma maneira justa. Porque ninguém aqui quer comprar um sapato por R$500 sabendo que vale 50. Então ele disse, você vai mudar a ética do mercado, fazendo o melhor produto e sendo justo na taxação dele. E quando perguntarem para você o porquê, aí você, entendeu? Aí todo, por exemplo, chocolate suíço, relógio suíço, chocolate suíço, melhor chocolate do planeta. Relógio suíço, melhor relógio do universo. De onde veio? Dos reformadores. Ensinando o povo de Deus a ser o melhor e fazer o melhor para a glória de Deus. Eles não ficavam restritos a um ambiente litúrgico. Eles eram sal, eles eram luz.
eles interferiam no acontecimento das coisas, eles interferiam nos valores das coisas. Eu me choquei, quando eu preguei em Portugal pela primeira vez, eu me choquei com duas coisas. Preguei, igreja portuguesa, pastor português, não foi igreja brasileira lá. Aí eu fui jantar com o pastor, aí pedi meu jantar, pedi um suco, aí o pastor pediu um chopp. Travei na hora. Assim, ó. Aí ele viu, né, que eu não sou, busco ser verdadeiro, aí eu não sei ficar rindo e, entendeu? Chocado, escandalizado. Escandalizei. Aí ele, o que foi, Caneco? Que cara que é essa? Aí eu falei, pô, cara, pra gente, pra maioria da gente no Brasil, beber é pecado, cara. Aí ele riu, cara. Riu de gargalhar. Pô, Caneco, pra nós aqui, não beber é pecado, Caneco. Aí eu... Caramba, cara, como assim? Aí você vai vendo o ecossistema, a cosmovisão, o valor. Para o europeu, como aquele pastor, é aquela chope, o jantar, aleluia, glória a Deus, foi para casa. Para o sul-americano é o chope, cadeia, cocaína, violência doméstica. Então, não é o adestramento, né, dentro desse contexto que funcionou, não é o adestramento do comportamento que vai trazer o valor, é o discipulado, é ensinar o povo a viver de maneira melhor e de maneira digna e glorificar a Deus. Não é viver com micros proibições, não pode, não toque. Paulo já falou isso, não toque, não prove, não experimente. Não tem poder para transformar nossas essencialidades. E o segundo escândalo foi no culto. Um louvor magnífico. Aí chegaram para mim e disseram, o ministro de louvor é o principal artista secular do país. Aí outro escândalo. Misericórdia. Pensei, né? Como assim, Jesus? Ô, louco. Porque para a maioria de nós não pode, né? O músico do altar ser músico secular. Agora vamos para a evidência sociológica, que é a prova na segunda-feira que Deus é bom e o evangelho funciona. Eu pergunto para você, a partir da influência desse homem de Deus, há a pornografia lá que há aqui? A pedofilia que há na música que há lá? Hã? Ou seja, é um altar desocupado. E gente madura entende que ele precisa ser ocupado para a glória de Deus. Todo ano ele lança um CD de adoração e lança um CD secular que também glorifica a Deus, porque tem os valores do reino embutido. Então, assim, não é ausência de entendimento e de discipulado. A igreja se distancia de coisas como essa, achando que está defendendo a glória de Deus, mas Deus disse, vocês são sal, e o sal é intrometido. O sal, quando é lançado numa panela, ele muda todos os componentes químicos dos elementos que ali estão. Ele mesmo disse, eu não posso iluminar vocês e esconder vocês. Está aqui. Eu vou iluminar vocês e colocar vocês num lugar adequado, para que vocês brilhem e os homens vejam suas boas obras e glorifiquem o Pai que está nos céus. Vai para a história do mundo e vê grandes cientistas, grandes pintores, grandes artistas, eram todos cristãos. Então eu não sei que hora introjetaram isso na nossa espiritualidade e a gente passou a exercer uma coisa esquisita. Fugindo do mundo e não mais se intrometendo no mundo como sal e luz. Eu voltei assim, ó, chocado para o Brasil, dizendo, eu preciso de novos tempos com o Senhor para rever questões. É igual o nosso tabu com política. Não, não pode ser. Quem falou que não? Você pega Jonathan Edwards ali na Nova Inglaterra, perto de Boston, toda a estrutura constitucional
Tem Jonathan Edwards, um dos maiores teólogos e avivalistas da história do cristianismo. A Constituição tem por base o que ele criou. Você vai ali ainda em Amsterdã, né, tem a loucura lá, mas o que sobra de valor, a Universidade Livre de Amsterdã é legado de Abraham Kuyper, teólogo, pastor, estadista, político, sociólogo, um intrometido, porque é sal, irmão. É porque não há discipulado. Seu introjeto na cabeça de um jovem de 15 anos cristão, que ele, ao ser político, ele é o maior pastor de uma cidade, ele nunca será um corrupto. Todos os seus eleitores são suas ovelhas. Ensina isso aos nossos meninos, desde o departamento infantil. Você vê como a gente muda a cosmovisão de médio e longo prazo. Como a gente muda os valores. É por isso que o progressismo, ele ataca educação e infância. É simplesmente só por isso. É por isso que deu certo. Porque você não muda uma cultura mudando seus idosos. Você muda uma cultura mudando a educação e mudando a infância. E sabe o que me dá medo? É que os muçulmanos entenderam o apostólico melhor do que a igreja. É por isso que há uma islamização sem precedentes na Europa. Eu fui na França e achei insuportável, não gostei. Fui em Londres 2 vezes, tem que ir, né, porque o Senhor manda, mas se você perguntar, você quer? Não. Na França dá pavor. A islamização, a força colonizadora. Quem entendeu? E como que eles fazem, diferente de nós? Se você sai daqui para ir para um país estrangeiro trabalhar, você esquece tudo, você não quer saber de ninguém, você quer fazer a sua vida. Por quê? Porque nós somos herança da mentalidade grega, dicotômica, não íntegra. A gente se dá ao devaneio de ter uma vida no domingo e outra na segunda. A mente oriental é diferente de nós. Mente judaica, a mente árabe, a mente chinesa, a mente japonesa. Então, sistemático, é um bloco. É uma coisa só, então não tem um divórcio entre aquilo que faz no domingo e faz na segunda. Por isso que o Senhor diz, conhecereis a verdade vos... E por que você ainda não é livre nessa área que te escraviza, se Jesus liberta? O problema está com Jesus? O problema está na mente grega que não entendeu o que o Senhor disse. Se você já chegar para um judeu e dizer para ele, eu conheço todas as pessoas dessa rua, vai pegar muito mal. Porque para o judeu conhecimento é intimidade, é experiência. Por isso que o Senhor diz, conheça a verdade e ela te liberta. Ou seja, participa da verdade que você assume, recebeu. Se torna uma, é assim que o judeu pensa. Só é verdade aquilo que eu experimento. Então, conhecer é intimidade. Por isso que o Antigo e o Novo Testamento, Adão conheceu Eva, ou seja, teve relação sexual. E José conheceu Maria. É a palavra grega ginosco. É a mesma palavra usada. Conheça a verdade, ginosco, até o intercurso sexual. Experimentar da verdade que você celebra. E na mente grega, não. Porque na mente grega é o abstrato, o devaneio, o subjetivo. O que é verdade? E para o judeu, verdade é concreta. Por isso que é um dos povos mais prósperos do mundo. Dê lama para o judeu e o judeu volta com a barra de ouro. Sim ou não? A mais alta tecnologia do mundo, se você não sabe, Israel. A mais alta tecnologia do mundo. Como uma aliança com Deus tem poder, pastor? Como eu disse ontem aos homens, por isso que não tem adolescência. Filho do judeu, homem é considerado homem com 13, porque é concreto a fé dos caras. Não é fragmentada. E qual é o pavor do islamismo? Ele não vai ser freado. Qual o poder do
progressismo filosófico da esquerda. Não vai ser parado porque são escatológicos, são siameses no planejamento escatológico do Senhor. O islâmico sai do seu continente ou sai do seu país com a família, vai para um lugar, arruma emprego, guarda dinheiro, abre a lojinha, leva outra família, que abre outra lojinha, que leva outra família, que abre outra lojinha, que leva outra família, que abre outra lojinha, e em 2 anos eles são uma comunidade de 100, 200, 300 pessoas. A taxa de natalidade do francês é 1,3. A taxa de natalidade do muçulmano dentro da França é de 9,3. Mesmo que o francês tenha 3 filhos por ano, em 20 anos ele não consegue frear o fato de que todo o continente europeu será considerado islâmico. Apenas 2 países na Europa freiam a islamização. Todos os restos se tornaram vítima da islamização corrente, porque é escatológico. Na soberania de Deus é permitido, porque está na Bíblia, Jesus Cristo disse: chegará o dia que aquele que vos matar... Guarda isso, irmão, pra você sair daqui decidido de não ser mais o açúcar do mundo. Chegará o dia que aquele que vos matar julgará prestar culto a Deus. Qualquer islâmico, xiita ou moderado, crê na morte do infiel. Qualquer um. Não tem essa, é a coisa do radical. Não, o infiel é ordem de Alá, é ordem de Mohammed, o profeta. O infiel precisa morrer. É porque você não... Como talvez até hoje você não estava interessado, você não percebe o apostólico do islamismo. Eles são já quase dono de tudo. Você pega Las Vegas, os cassinos, 60%, 70% já são dos sheiks. As universidades, Yale, Harvard, tudo deles. É porque eles estão só influenciando, comprando e enviando seus missionários. Quando eles disserem, pode tirar as cortinas. Misericórdia. Até eu, que sou valente, disse, ô Senhor, não deixa meus filhos estarem aqui, não. Tem um lado bom, como disse Billy Graham. Nós lemos a última página da Bíblia e lá está escrito que o Cordeiro e sua noiva triunfaram. Mas como vai ser esse manto aí, irmão? Você quer ficar com um empoderamento bíblico? Que eu vi umas carinhas dizendo, misericórdia, pastor, tu é com medo agora. Em Apocalipse, João passeando com o anjo, e João pergunta, quem são aquela multidão? E João disse, eu vi uma grande multidão clamando justiça ao Cordeiro. Até quando nos negará justiça, aquela multidão clamava. Aí o anjo respondeu a João, foram aqueles que foram decapitados por causa do testemunho do Filho de Deus. E o Cordeiro respondeu, não farei justiça agora, é necessário que se cumpra o dia dos vossos irmãos, que precisam morrer da mesma maneira que vocês morreram. Está lá. Nas sunas, ao Alcorão, eu tenho ganhei um. As sunas, como se fosse a interpretação do Alcorão. As sunas foi inspiração de Alá. Alá revelou, sua palavra por meio do Alcorão, como se fosse a Bíblia do muçulmano. E as sunas é como o profeta Mohammed, ou Maomé, interpretou o Alcorão. Então, é 2 livros chaves, um paralelo ao outro. Nas sunas, o profeta não Alá afirma que todo infiel que diz que Deus tem um filho precisa ser morto por decapitação. Então, a decapitação não é algo bárbaro para eles, é um ato de adoração. Por isso que a mente deles é concreta. Decapitar alguém, adorar e dar um beijo na esposa é a mesma coisa. Porque eu estou pronto para exercer o que creio. Por isso que na igreja perseguida, no Oriente, os nossos irmãos não sofrem. Eles têm dó de nós. Quando a gente diz, estamos orando por vocês, eles dizem, nós que estamos orando por vocês.
Eles não temem a morte, porque a mente deles é concreta. Não tem como eles não praticarem o que creem. E morrer para eles é praticar a fé. É adorar Jesus. Então, para o muçulmano explodir, fazer o atentado, decapitar um infiel, é um ato normal de fé. E está na Bíblia. Está na Bíblia o progressismo, a desconstrução dos valores. Está na Bíblia o islamismo. Está na Bíblia que os dois são siameses. No preparo do caminho do Messias, do seu povo e de sua noiva. Então, assim, eu sei que é trágico. Eu não quero aqui fazer um alvoroço. Mas eu quero dar poder a você. Eu quero dizer a você que você foi chamado para essa relevância, para essa interferência. As nações já estão fechadas para o missionário típico e o pastor. Eu sempre tenho problemas quando eu entro em fronteiras como Estados Unidos e Londres, que é a fronteira mais difícil na Europa. Por quê? Porque sou pastor. Sempre tem um enquadramento, é 2, 3 horas na polícia. Mas se eu fosse empresário, não. Se eu fosse não, se eu fosse escritor, não, se eu fosse uma ideia, não, se Uber fosse meu, não. E aqui eu não quero dar medo a você, eu quero dar poder. Deus está chamando você para um novo tempo disruptivo, onde você vai fazer o evangelho, a obra de Deus e a plantação da igreja, não de uma maneira mais caricata, estereotipada. Ah, o que você é? Missionário? Não, você é um missionário, ok. Você está indo como missionário, mas ninguém precisa saber disso. É um cavalo de Troia de Jesus. Mas ninguém vai rejeitar você porque você é o nerd cristão que diz que é um cientista. O Uber poderia ser seu porque Paulo diz que em Jesus estão ocultos todos os tesouros da ciência e da sabedoria. Então a gente pensa na obra de Deus só os pastores pregando no púlpito. Mas todos nós somos missionários, como disse Spurgeon, ou somos impostores. Então todos nós podemos fazer a obra de Deus. A pergunta é como? Irmão, o maior cavalo de Troia que pode ser usado para a glória de Jesus hoje se chama artistas, músicos e jogadores de futebol. Sabe o Rivaldo? Sabe o Rivaldo? O Rivaldo, quando jogou no Emirados Árabes, se abrir uma igreja nos Emirados Árabes, morre quem abriu e morre quem converteu. Você sabe disso, né? Lá em Dubai, há um prédio onde aqueles que são crentes e são ocidentais podem fazer o seu culto. Mas se converter alguém, vai preso e morto. Quem pregou e quem converteu. Então, adorem o seu Jesus dentro desse prédio. Qualquer lugar fora desse prédio, numa casa qualquer, e nós soubermos, a gente vai... Mas o Rivaldo podia. Por quê, irmão? Porque era o Rivaldo, irmão. Por isso que eu estou dizendo para você, para de religiosidade sobre aquilo que a sua religiosidade não domina. Jesus, como disse Bonovox do YouTube, merece bandas melhores. A igreja tem que passar a ensinar os seus jovens dizendo, faça música, faça arte, e não precisa ser evangeliquez, faça o melhor, coloque Jesus dentro dos seus valores e vá para o Lollapalooza, vá para o Rock in Rio, vá ser sal. Porque ele pode acessar as nações de uma outra maneira. O jogador de futebol, ao ser bom... Não, por quê? O Rivaldo abriu igrejas nos Emirados Árabes. Por quê? Porque é o Rivaldo, ele pode o que ele quiser, irmão. É como se Cristiano Ronaldo, Neymar... Que é Neymar, irmão. Ele pode o que ele quiser. E ele indo, ele pode estar aqui hoje, ó, o futuro Neymar. Ele indo, ele leva família, lojinha, entendeu? Ó, eu vou abrir igreja aqui, o Sheik diz, eu permito. Não, eu preciso trazer 30 pessoas do Brasil que vão me ajudar. Aí muda o paradigma, é assim que Jesus vai fazer.
Porque tanto o Islã quanto o progressismo já não querem mais o evangelho. Por quê? Porque o comunismo odeia o evangelho. Porque o evangelho, além de ser uma religião verdadeira, ele é uma denúncia ao pecado. Coisa que as outras religiões não fazem. Quando o evangelho é praticado, ele é a coisa mais nobre de uma sociedade, entendeu? Tem pessoas que escandalizam o evangelho, mas todo mundo sabe que quando o evangelho é praticado com verdade, não há coisa mais poderosa que ele. Ele toma a influência de toda uma sociedade, é a coisa mais magnífica. Então, para isso, eu sei que a gente precisa de humildade, reflexão e adoração. Não é de uma hora para outra, mas já é algo para ser construído, sim. Eu fui a última vez nos Estados Unidos, aí eu enchi de coragem, né? Porque o cara tirou onda comigo, o policial. Pastor, e ó, assim, ó, pastor. Aí eu falei bem assim, agora você quer determinar quem Jesus pode salvar? Aí eu falei, eita, vou ficar agora. Mas foi no espírito, irmão. Ele baixou a cabeça e disse, pode ir. Porque não sei se você observou, não sei se você viaja para fora muito. As fronteiras, por causa do politicamente correto, são com os imigrantes, para dizer que aquela nação é evoluída e não tem preconceitos, não é o preconceito de xenofóbico. Aí, por exemplo, você vai na Europa, quem está nos aeroportos, policial, o pessoal da fronteira, é geralmente islâmico. Então o cara já tem um motivo para deixar você não entrar como missionário e pastor. Aí você chega lá, é pastor, mas também aprendeu a possibilidade de empreendedorismo. Não sou empresário. Não sou escritor, tá aqui meus livros, 10 livros, dê uma olhada aí. Ah, tá. Aí você entra, entendeu? E há muita gente, não sou eu, não é só você, começou. Então, por exemplo, nós temos um movimento no Brasil chamado Tela, que englobou e está englobando os principais empresários cristãos do Brasil, milionários, bilionários, homens que querem pensar a glória de Deus e a agenda de Deus, que entenderam que o evangelho não vai conseguir mais ir adiante da maneira que o trouxemos até aqui, que mantemos o fundamento, mas precisamos mudar a forma. E já está em curso, por exemplo. Na Índia, o missionário vai, aí está lá, abrir uma cafeteria. Está lá, é uma igreja, mas é uma cafeteria. Aí o outro vai por outro lugar, é agência de turismo. Vou sair daqui e vou para Málaga, Espanha. Lá é um hub. É uma agência de tecnologia e publicidade. Mas é uma igreja. Um hub, um café e uma agência de publicidade. Entra lá, fica lá, toma um cafezinho, daqui a pouco chega um missionário enquadrando. Mas ninguém percebeu que é um cavalo de Troia. Pensando os negócios. Então há um ecossistema no qual nós fazemos negócios milionários dentro da plataforma. E o reino ganhando, pastores sendo enviados, missionários sendo empoderados. Mas a gente precisa quebrar o modo operandi evangeliquez. Você pega o Justin Bieber. No massacre que ele viveu no início, ele tem que sair. Mas se ele fosse discipular desde cedo, se fosse o contrário, se ele tivesse disponível no começo, como está disponível agora o evangelho, porque no início ele não estava, ele podia continuar Justin Bieber e ser o maior pastor do mundo para os jovens. Mas ele não consegue mais, e está saindo, e parece que saiu de vez, né?
Está firme no Senhor porque já esgotou toda a capacidade que tinha para viver naquele meio. Mas se fosse desde o início, ele com um pastor do lado mesmo, discipulador, confrontador, torcedor. Não, meu filho, você é o sal, você está maluco? Todos os jovens do mundo são seus, você pode fazer o que quiser. Você manda pular para a direita, pula, para a esquerda, pula. Não, é nosso, vamos. E vamos mudar a tua música, tira o erótico, não grava com fulano, o outro não, tira isso aqui, tira aquilo ali, entendeu? Consultoria, mentoria, discipulado, confrontação. É possível, só não é possível por causa da distância. Quando um pastor se depara com um político, a primeira coisa que pede é favor, aí perde o poder do discipulado. Não é que não pode ser político, é que não tem pastor corajoso e isento para discipular essas pessoas. Porque se o político vai dizer, uai, o pastor recebeu o que eu dei, que moral ele tem para me confrontar? Irmão, se Jesus não consegue manter um músico e um político firme, o que? Você não está falando de Jesus, irmão. Você está aqui, irmão? Há dois tipos de perseguição. A porque estamos fazendo a coisa certa e a porque estamos fazendo a coisa errada. A pergunta é que tipo de perseguição nós estamos sofrendo? Porque o Senhor falou da perseguição aqui, da coisa que nós estamos fazendo errada. Se o sal perdeu o seu sabor, ele só serve para ser jogado fora e pisado pelos homens. Então essa é a perseguição que nós geramos, e não que o Evangelho gerou naturalmente. Se o sal não interfere, ele vai ser zombado. É por isso que eu amo trabalhar com os homens e digo, você é esse enquadramento, você é essa pessoa que chega e situação muda. Quem está rindo parou de rir. Chegou um homem de Deus, chegou um homem sério, chegou um interventor, chegou alguém que muda as situações, que leva as coisas a sério, que bota os pingos nos is. Olha a magnitude de Billy Graham, o maior mobilizador de massas da história da nossa fé. Nem Paulo e nem Jesus ajuntou pessoas como Billy Graham. Você está aqui, irmão. Não foi Jesus que disse que faríamos maiores obras que a dele? Nem Jesus juntou gente como Billy Graham juntou, irmão. Billy Graham foi o único pastor norte-americano que teve as mesmas honrarias de um presidente da República. Foi velado no mesmo espaço que os presidentes foram. Televisionado mundialmente como se fosse um presidente da República. Aqui no Brasil, se um pastor quer ter moral, ele quer tirar uma foto com o presidente. Nos Estados Unidos, se o presidente queria ter moral, ele tinha que tirar foto com Billy Graham. Nenhum escândalo, nenhum excesso, ó, a linha constante, ó. Eu li uma matéria, não sei se é verdade, na entrevista que ele deu para a Time, o repórter falou que ele foi investigado 4 meses pelo FBI, pela CIA. E o repórter zombou dizendo, Billy Graham, um homem perfeito no qual não encontramos nenhuma fraude fiscal. E ele disse, perfeito ainda não sou. Conte-me uma de suas fraquezas, mulher. Sério? Você já pecou com elas? Ele disse, não. Mas um homem de Deus sempre precisa de um código para sobreviver. E qual é o seu código? Porque eu amo mulheres, eu passo 100 metros de distância de cada uma delas. E ele tinha um obreiro na equipe que toda vez que ele descia de uma cruzada, o obreiro levantava e ia atrás dele dizendo, nada é seu, tudo é de Jesus, você veio do pó e ao pó você voltará. Você não é nada, ele é tudo. Ele é o dono de tudo, a glória é dele, a glória não é sua. Tudo é possível.
A igreja só tem que mudar seu paradigma. Se você der um Google e buscar a foto do Barack Obama com Billy Graham, você vai ver o Barack todo desconcertado, porque o Billy Graham nem deu moral pro negão. Billy Graham sentado, ó. E eu acho que o Barack falou pro moço dele, ó, vou chegar perto do veião, quando eu chegar perto você tira a foto. Então Billy Graham sentado e o Barack assim, ó, tipo, tira do nível da credibilidade daquele homem de Deus. O nível do poder social. E o filho e o neto continuou perturbando o mundo, tá vivo os dois, perturbando as nações. Londres não quer deixar os Graham entrar. Porque Sal é intrometido, irmão. Londres, porque agora tem um governador islâmico, não quer deixar a família Graham entrar, porque eles sabem que a família Graham é uma das coisas mais poderosas que Deus criou. E se deixar entrar, Deus vai ser glorificado. Pega uma colher de sal e joga dentro do seu café adoçado e vê se o sal vai pedir licença ao açúcar. Vai? O sal é intrometido. Tudo que está acontecendo debaixo da sua visão, Deus vai responsabilizar você. Você viu e não pode mais dar uma desculpa. Ao ver, você tem que se intrometer. Ou se a gente desligar as luzes e ligar, ela vai pedir licença às trevas aqui. Acendeu o interruptor, a luz chega, não pede licença para ninguém. O que o Senhor está dizendo para você aqui, irmão? Ei, eu gerei você para você ser intrometido. Eu gerei você para você mudar as propriedades de onde você está inserido. Se é professor e está aqui, seus alunos são ovelhas. Se é dona de um salão de beleza, tá maluco? É a melhor igreja que existe. Sentou ali, irmão, tá na sua mão. Você é empresário? Seus clientes, seus fornecedores, seus funcionários, seu rebanho. Há uma igreja grandiosa lá fora, irmão, a ser explorada. Você é Uber? Só não fica aleluiado para não ser denunciado e perder lá a sua credencial. Mas tem como ir, você tem um espírito, irmão. Só perguntar, Espírito Santo, como que a gente vai virar amigo aqui na igreja Uber? Acabei de ver uma matéria que uma menina que ficou 15 anos fora dos caminhos do Senhor voltou dentro do Uber, irmão. Você só tem que se importar e temer. Eu vou me importar com aquilo que é importante para o Senhor e temer, porque eu vou ter que dar uma resposta a Ele pela vida que eu vivi aqui na terra. Vocês são o sal da terra e a luz do mundo. Ninguém acende uma lâmpada para colocá-lo em um cesto, mas num lugar adequado. Deixa eu falar algo a você. Deus quer colocar você num lugar adequado. Cada um de nós, irmão, deixa eu falar algo para você. A maioria de nós salvaria a maioria de nós. Mas existem pessoas que só serão salvos de maneira adequada. Existem pessoas que estão esperando só você, porque só você pode salvá-las. Às vezes você vai apresentar 1000 pessoas para Jesus, que eu também poderia salvar. Mas uma pessoa que você não salvou, eu não conseguiria. Só você. Deus quer acender você e colocar você no lugar adequado.
É um vídeo que alguém gravou nos Estados Unidos sobre vocação. Que entre o contador fulano de tal, aí entrava um pastor. Não, eu não sou contador, eu sou pastor. Você quis ser pastor, mas eu queria que você fosse contador. Não, mas como pastor eu salvei 1000 pessoas. Mas como contador, ao ajudar igrejas e empresas, nós salvaríamos 300.000 pessoas. Que entre o pastor fulano. Não, não sou pastor, sou contador. Que entre o empresário tal. Não, não sou empresário, sou missionário. E o Senhor foi repreendendo cada um. Que por último entre a dona de casa fulana de tal. E ela, ô Senhor, me perdoe, eu não fui fiel, eu só cuidei dos meus filhos. Serva boa e fiel, eu quero te falar sobre 1.500.000 poucas vidas que foram salvas. Por quem, Senhor? Pelos teus 2 filhos. Você só tem que saber qual é o lugar adequado. Até o seu lar é um lugar adequado. Por isso você não pode sair de um culto como esse para ser um cristão qualquer dentro do seu casamento, da sua família. Quantas vezes seu filho viu você orar, chorar por amor a Jesus? Principalmente nós homens, né? Um dia, ao questionar minha esposa, porque ela nunca deu crise de ciúme em 11 anos, eu sempre falo isso, e ciúme é bom de vez em quando, né? Um barraquinho gospel para se sentir valorizado. Aí as mulheres tudo reclamando dos maridos, assim, ciúme, possessão. Aí eu falei, fiquei mal, assim, porque eu falei, pô, aquela nunca... Pô, então... Não me ama, né? Aí ela, não, meu bem, é porque me trair é muito caro. Aí eu arrumei a cadeira e disse, como assim é muito caro te trair? Ela disse, eu já te vi tantas vezes chorando por amor a Jesus, tomando café na mesa. Antes de me trair é traí-lo. E pelo que eu vi, eu acho que essa conta você não paga, não. Não é que eu confie em ti, é que eu confio em teu amor por ele. É isso. Se você gera essa estrutura familiar, quem te impediria as nações? Mas tem muita gente querendo ir para a obra de Deus como fugitivo de uma família que não está funcionando. Deixa eu falar para você, ministério não é lugar de fugitivo, é lugar de vocacionado. Ministério não é para esconder o que não funciona, é para praticar o que está funcionando. Quer ir para a África? Volta para casa para ser treinado. É o melhor campo missionário, é o campo missionário mais hostil, onde as pessoas te conhecem de verdade. Se você conseguiu lá, ninguém te para. Porque se você é sal, como que não consegue intervir desde o lar, nas coisas primárias? Se é mulher, a Bíblia está dizendo que pode ganhar o marido em silêncio. Não é falando, não é orando, não é jejuando, é em silêncio. Mas eu gosto de pontuar, que silêncio é esse? Não é o silêncio para o marido, é o silêncio para Deus. É a mulher se calar em contemplação diante de Deus, contando que Deus dará a ela força e comprará no lugar dela a briga dela. Então é o silêncio que você dá para Deus e não para o homem. E para o homem a Bíblia diz que ele consegue ganhar a esposa se ele morrer por ela como Cristo morreu pela igreja. Está escrito que o pai ganha o filho se não irritá-lo. Está escrito que o filho ganha o pai se honrá-lo. Então, cada um somos missionários. Por que seu casamento não dá certo? Deixa eu mudar a rota totalmente aqui. Porque você não está encarando o seu cônjuge e a sua família como um campo missionário.
Ou você já evangelizou alguém dando panelada nessa pessoa? Então, se o seu marido é alguém a ser evangelizado, mudaria até o seu tom de voz. Ou você chama alguém para a igreja dizendo, você não presta, maldito, vá para a igreja. Alguém já evangelizou assim? Já? Você apresentou o quê? Uma boa nova, com fé, paixão e alegria. Sim ou não? Mas com o marido quer ter resultados com ofensa. Com um filho quer ter resultados com proibição. Não vai ter videogame, vai ter que ir para a igreja e rezar 10 Pai Nosso. E o menino não quer. Mas se você encarar a sua família como você encara um campo missionário, mudaria tudo. Você é sal. Então pense sempre nisso. Toda vez que minha esposa me dá ou se comporta de uma maneira que ativa em mim o meu pior, eu penso nela como o meu próximo. A pessoa a ser evangelizada. Se eu sou evangélico, eu evangelizo. Então, toda vez que ela não merece o meu amor, eu penso nela como o meu próximo. Aí muda. Por isso que é 11 anos sem crise. Que como eu vou insultar meu próximo, se o evangelho mandou amar meu próximo? Eu não posso insultar nem meu inimigo, o evangelho diz que eu tenho que amar meu inimigo. Então a minha esperança é que você saia daqui com esse poder. Você é sal e luz, intrometido. Se intrometa na vida do seu filho, na vida do seu cônjuge, na sua família. Se intrometa na vida das pessoas. Se importe. Cada problema que você vê a partir de hoje, lembre desse tatuado, falando o seguinte no seu ouvido. Todo problema pode ser uma oportunidade de fazer Jesus famoso. E não seja covarde de desistir. Cada problema será uma oportunidade de fazer Jesus famoso. Cada necessidade de uma pessoa se apresente como solução. Tiago diz que a nossa religião é cuidar de órfãos e viúvas e serem contaminados do mundo. Então a igreja e os homens, principalmente da igreja, deveriam se posicionar como espiritualmente marido de viúva e pai de órfãos. Ou seja, todo problema social, o povo de Deus se apresenta como solução para fazer Jesus famoso. Por que vocês fizeram isso? Porque Jesus é o nosso amado. Porque Deus é bom, porque o evangelho funciona, porque isso nos transformou e a gente veio trazer essa notícia para vocês. Você está muito pacífico. Essa é a verdade. Você está, se Deus quiser, quem sabe um dia, muito pacífico. Eu gosto de Heaven Hill, que diz que o homem de Deus e a mulher de Deus não podem ser civilizados. Você está preocupado muito com a sua reputação. E às vezes você tem que perder o controle para poder fazer as coisas de Deus, entendeu? Um amigo meu subiu, foi na mesa do shopping. Subiu na mesa da faculdade. 1000 jovens na faculdade, ó. A gente está muito pacífico, a gente está muito normal. Mas não precisa de grandes coisas. Só pega na mão dos teus filhos em casa antes de dormir. Vai treinando nas pequenas. Você está com vergonha de orar em casa com a sua esposa, com o seu marido, entendeu? E você quer as grandes, elas vão vir, mas a coragem vem das pequenas. Você está com medo de dizer em casa, eu te amo. Você está com medo de em casa dar um abraço e ser rejeitado. Você tem que começar. Lembrando de mim sempre. Ei, o tatuado me ensinou que eu sou intrometido. Eu tenho que interferir.
Tudo que é problema, irmão, que eu vejo pela minha frente, eu entro. Porque eu sou sal. Porque eu sou luz. Depressão, homossexualidade, justiça social, África, sertão, igreja, plantação de igreja. Irmão, se veio a bola quicando, eu chuto. Porque a minha glória é: Deus é pai social. Essa foi a reclamação do roubo. Esqueci de falar isso na hora do dízimo. Por que Deus é roubado em Malaquias? Porque é roubado no outro. Quando Deus fez a aliança com Israel dos 10%, ele também disse que o dízimo seria tesouro na casa do tesouro para dar mantimento para pobres, órfãos, estrangeiros e viúvas. Então, quando Deus quis ser pai social, Israel tirou de Deus a prerrogativa de ser pai social. Israel aceitava a paternidade espiritual de Deus, mas impediu Deus de ser pai social. Divorciaram muito, ou seja, Deus não estava sendo pai social da família israelita. E Deus não estava cuidando de quem precisava ser cuidado. Deus não era pai social de ninguém. Vocês me roubam. Como? Nos dízimos e nas ofertas, que também possuem finalidade sociológica. Eu não posso interferir na cidade, porque vocês me desonram. A igreja de Jesus é uma intromissão no mundo. A igreja praticada não há poder semelhante. Não há poder semelhante ao da igreja no mundo. Se ela fizer a coisa certa, meu Deus, ela dobra o Estado. A questão é que nós não queremos ou não entendemos ainda o nosso poder. E se nós entendêssemos que a nossa casa já é o início da igreja, também tudo mudaria. Todo mundo busca uma igreja ideal, sendo a família imperfeita. Querem a igreja perfeita, sendo a família imperfeita. E não percebem que o valor da igreja vem a partir da família. Se a família não funciona, a igreja também não funcionará. Então não existe igreja boa sem famílias boas. Não existe igreja perfeita sem família perfeita. Não existe igreja que funciona sem famílias que funcionam. Então tudo, imagina, nós estamos congregados aqui. Se vivemos bem lá em casa, quem seguraria a gente no domingo? Mas a igreja não vai bem porque a igreja é o encontro coletivo de nossas individualidades e de nossas famílias. Tudo aquilo que não funcionou em nós, segunda a sábado, nós damos para a igreja no domingo. Mas também tudo aquilo que funcionou na nossa casa, de segunda a sábado, nós trouxemos para cá. Ei, crente, você é luz e sal. E você não precisa pedir licença a ninguém para brilhar. Seja um incômodo na faculdade. Eu não consigo conceber a ideia de crente ter medo de faculdade. Não tem, irmão. Eu brinco, eu queria ser músico, guitarrista e do chimbinho ainda, do calypso. Só para eu provar que um crente apaixonado por Jesus, indo até no inferno, o inferno tem que produzir fruto para ele. Ah, pastor, é difícil. Eu, como pastor, recebi 8 assédios no último ano. Não é fácil para ninguém, irmão. Que conversa que é essa? Todo mundo está correndo perigo. Mas a gente tem escândalos seletivos. Diz que não pode político, que não pode músico. Mas eu nunca vi pastor pregando sobre os contadores, que talvez é a profissão mais perigosa, fraudando os nossos impostos. A gente declara o imposto, depois manda ratificar. E agora, José? E os nossos contadores na mão dos grandes empresários, fazendo relatórios errôneos. Então é difícil para qualquer pessoa. O que nos salva é o viver para a glória de Deus. É o ser sério com as coisas do Senhor. Então qualquer lugar onde um crente é apaixonado pelo Senhor, pela fama de Jesus, pelas sagradas escrituras, frutos precisam ser produzidos. Respostas precisam ser dadas.
evidências sociológicas começam a ser produzidas. E as pessoas começam a fazer questionamentos. Por que você é assim? Aí você dá o motivo da esperança, como diz a Bíblia. Porque Deus é bom, porque Jesus é magnífico, porque o Evangelho funciona. Conte-me mais. Irmão, eu estou com 38 anos. Minha única graduação, esse ano eu vou fazer 10 pós-graduações. Eu sou maluco, pastor. Mas o meu sonho era voltar para a sala de aula. Coisa que talvez esses anos assim de agenda, ministério eu não consigo. Sabe por quê? Só para pegar esses pastores, esses professores desconstruídos assim. Para mostrar o poder do Evangelho. Comigo eles não tirariam onda, não. Qualquer lugar pode ser habitado por nossa influência e o nosso amor, irmão. Se Jesus é amado, Ele brilharia através de nós em qualquer lugar. Não tem desculpa. Não tem lugar perigoso nesse mundo. Nem o inferno é tão perigoso quanto, irmão, para alguém que é apaixonado por Jesus. Alguém que é apaixonado por Jesus rapaz, não me leve para o inferno não, que eu vou voltar com fruto. Não brinque comigo não. É o testemunho que eu dei ontem. Pastor, um amigo nosso que trabalha com a igreja perseguida, foi na China e o filho de um casal crente foi preso porque evangelizou o amigo e o amigo foi executado pelo governo chinês. Criança, adolescente, 13, 14 anos. Um foi preso, quem pregou foi preso e quem converteu foi morto. E todos os dias torturavam aquela criança de 13 anos com agulhas e pregos debaixo da unha. E a mãe chorando, dizendo, pastor, meu filhinho é torturado todos os dias. E o pai sério, dizendo, pastor, meu filho não vai negar, não. Pelo que eu conheço meu filho não vai negar Jesus. E eles vão ter que tomar uma providência, pastor. Ou eles matam logo, ou eles têm que liberar o meu filho. Porque quanto mais o tempo passa, mais eles se prejudicam. Já são mais de 150 conversões dentro da cadeia que o meu filho fez. Porque, irmão, o menino entende que é um intrometido, que é sal e é luz. Então não brinque com um crente que leva o Espírito de Deus, a palavra de Deus e o amor a Deus a sério. Não brinque com essas pessoas não, são perigosíssimas. É o cartaz se espalhando pelo inferno assim, ó. Quando você nasceu de novo, um cartaz te procurando. Qual é o seu nome? Adson. Um cartaz, nasceu de novo, um cartaz, procura-se no inferno. Se ficar violento demais no espírito, irmão, a recompensa aumenta. 5, 10 outdoor, 50. Na TV satânica, procura-se. O pastor Mário, esse da Missão Mais, viveu uma experiência surreal, irmão, em um país islâmico. Entrou, cavalo de Troia, ele e outro missionário. Um pastor no Brasil teve um sonho e disse, uma visão profética, e ligou para ele na hora, dizendo, Mário, onde você estiver, em qualquer lugar do mundo agora, saia. Eis que o Senhor te diz, saia de onde você estiver, agora. Ô pastor, tá maluco? Eu tô aqui num país muçulmano, tô aqui para dar palestra, e ele presbiteriano, né? Não crê na manifestação do Espírito, diz, ô pastor, obrigado pela preocupação, mas o pastor fala bem assim, eu sei, cara, que você não crê, mas faz o seguinte, deixa pelo menos a mala arrumada, só para eu ficar em paz, é Deus falando, mas você não vai me ouvir, mas deixa a sua mala arrumada, sua vida está correndo risco. Não arrumou a mala, não creu, foi dormir. Depois de 2 dias, o amigo do quarto ao lado ligou dizendo, a polícia está aqui agora para levar a gente, corre negada. Irmão, eles pegaram um carro, sumiram para o aeroporto, chegaram lá, conseguiram remarcar o voo, passaram. Quando passou na hora da polícia de fronteira, Polícia Federal, deixaram o amigo passar, pegaram ele, levaram. E não falaram nada. Jogaram na cela, ficou horas. Tipo, o voo dele era meia-noite, isso era
3 da tarde. Ficou lá na cela do aeroporto, essas horas sem saber, dormiu, acordou, chorou. Meu Deus, vão me matar, o que vai acontecer? O avião saía meia-noite, pastor. 11 horas e 57 minutos. Veio um negão, 2 metros, gigantesco, com a papelada na mão, dizendo: Mário Freitas, sou eu. Siga-me, por favor. E quando ele olhou, ele conhece as tribos, né? Árabes, as tribos africanas, e de repente, dependendo da tatuagem ou da marca de rosto, ele sabe que tribo é. Ele disse: esse negão é da tribo tal. Mas, meu Deus, trabalhando no aeroporto, porque tem um estigma, né? Como um Dalit, não tinha possibilidade daquele cara ser funcionário, um policial no aeroporto. Siga-me. E foi o negão na frente e o Mário atrás, e os portões abrindo. Primeiro, segundo, terceiro. E quando chegou no último, ele disse: é aqui que vai estar os caras, metralhadora para me matar. E disse: aquele é o seu avião. Corra e não olhe para trás. Correu. Quando ele chegou no avião, já estavam puxando a porta. Entrou, foi para Amsterdã, de Amsterdã veio para o Brasil. No Brasil ligou para um missionário: Mário, aleluia, você tá vivo, cara. Meu Deus, que loucura. Cara, um negão de quase 2 metros, da tribo tal, me libertou. Policial lá: Mário, você tá maluco? Primeiro, não é possível um cara da tribo tal ser funcionário do aeroporto e nem ser policial. É proibido pela lei. Aí os dois começaram a chorar: meu Deus, um anjo negão! Um anjo negão me libertou. Onde há um crente intrometido, irmão, os céus vêm nos servir. Os anjos, pela ordem do Senhor, vêm em sua diaconia para trabalhar em nosso favor. Porque a gente assumiu a coragem de se intrometer. Porque o dinheiro ainda não veio, o que você está pedindo. Porque você não quer se intrometer. Você só quer prosperar e não quer que alguém prospere mediante a prosperidade que você está orando e receber. Porque ainda Deus não fez na sua vida. Porque você só está pensando em si e não naquilo que Deus pode fazer através de você. É muito lícito e nobre pedir para si como filho, mas é muito mais acelerador pedir para si, mas também através de si o evangelho fazer algo impactante no mundo. E como Deus é bom, queria que o cara fosse embora 2 dias antes. O cara ainda não foi, Deus continua bom e mandou o anjo negão para libertar o cara, irmão. Dizendo: não falha porque você é corajoso, você é sal, você é luz. Você saiu da segurança, do conforto da tua casa, da tua família, dos teus filhos e foi se envolver com algo que é importante para mim. Eu não vou desamparar você, eu não vou abandonar você, eu estarei presente contigo. Eu farei distinção entre aqueles que creem e aqueles que não creem. Mas a gente está aqui tímido, dizendo: se Deus quiser um dia. Não, Deus quer coragem, ousadia, comprometimento, paixão. Deixa eu falar para você algo: o amor é muito bom e é o nosso fundamento, mas é a paixão que gera movimento. Paixão movimenta, muda prioridades. O amor é estável, a paixão é movimento. Se intrometa. Eu ouvindo o Mário dizendo: meu Deus, Mário, eu sou corajoso, mas tá maluco, cara, é muita adrenalina, irmão. É muita adrenalina, imagina. E eu falei: qual é o pânico, velho, de estar num país islâmico? Ele fala: cara, é coração acelerado toda hora. Que você não sabe de nada. É um campo minado. Mas ele diz: é a ferida do meu coração. Você ama gay, você ama suas coisas aí, Anderson. Eu não amo o que você ama.
Minha ferida é a igreja perseguida. Eu amo meus irmãos perseguidos. Cada um de nós tem um objeto de paixão. E Deus quer que você abrace esse campo missionário. Isso que ser apaixonado é um campo missionário. Arte, música, design, política, economia, empreendedorismo, empresários. O que for, nada é proibido. Gere um ecossistema, encontre mentores, pastores que discipulem, protejam, enviem você para essa mesa de trabalho. É um campo missionário. Tô indo para a ONU agora em outubro, macho velho. A nossa diretora de projeto, a Beth, com a Brenda, foi eleita pela ONU entre as 100 pessoas mais importantes em assuntos da comunidade afrodescendente e produção de projetos para o terceiro setor. Foram eleitas 8 pessoas no Brasil. 7 são de esquerda, odeiam o cristianismo e chamaram Babalorixá para ir fazer um rito na ONU. Ela me ligou chorando porque foi excluída. Fizeram a arte de todos, delas não. Só para se opor à fé delas. E eu disse, eu vou, filha. Eu vou e vou tirar onda na ONU. Se o Babalorixá vai fazer o rito, eu vou orar e adorar Jesus lá dentro. Porque olha só, ela não é chamada para o púlpito. Ela é chamada para trabalhar no terceiro setor. Ela distribuiu mais de 50 mil chinelas havaianas no mundo inteiro para crianças carentes, para não pegarem verminose e morrerem. Eu achei que não era importante, mas ela disse, pastor, as crianças na África morrem porque não tem calçado. E eu não posso desamparar. Eu disse, eu vou. Se a ONU é um inferno, ela pode ser influenciada. Eu vou. Tá aí. Os campos prontos para a colheita. E vou pegar na mão desse Babalorixá. Prazer, pastor Anderson Silva, tudo bem? Vamos produzir um livro, porque a reclamação deles é que a igreja coopera com o racismo, cooperou historicamente com a escravidão. Então a gente vai produzir provas, evidências sociológicas, históricas e atuais, que é o pecado que fez com que cristãos cooperassem com isso. Mas Jesus é um libertador, não tem como não. Não foi o evangelho, foi a religião. E a gente vai colidir com amor e dizer, você viu a pessoa errada, mas agora você está vendo pessoas certas, fazendo a justiça em nome do evangelho da igreja. E a gente vai produzir um documento dizendo, é a igreja responsável mundial pelos direitos humanos na África. Ninguém, nenhuma instituição é maior que a igreja no cuidado com os africanos. Não vem com esse papo, não. A igreja é a maior influenciadora dos direitos humanos na África. Não sei de onde vocês tiraram, mas a gente tem que encarar esses campos. A gente tem que comprar essas brigas. Está aí. Uma igreja aqui no domingo para a gente se abastecer, mas um montão de igreja que pode ser igreja lá fora, sem cara de igreja. Podemos ser igreja lá fora para quem não gosta de igreja. Todos esses artistas da Globo, por exemplo, posso falar o nome que está gravando? Se reúnem quinzenalmente em células, porque não podem ir para uma igreja por causa do... E homens de Deus e mulheres de Deus estão se posicionando, funkeiros, artistas, jogadores, todo mundo lá, jogado, cheio do Espírito, querendo referências, que também não vão para igrejas, principalmente no Rio de Janeiro, porque muitos pastores falidos moralmente naquele contexto do Rio, e um povo sedento, cara cantando funk, imoralidade, e indo para uma célula, prostrar diante do Espírito Santo, dizendo eu quero, mas não tem quem o Senhor envie, não há discipuladores, não há pastores, não há... Diz, não quer. Aí um pastor religioso diz, não quero, é funkeiro. Não quero, canta nua.
Quem veio aí na sua cabeça são esses mesmos, são esses artistas aí que veio na sua cabeça, famoso, nu, pelado, que está cantando aí no Brasil. Todos eles sendo chamados pelo Espírito Santo, sendo convocados. Então, nós precisamos, igreja, tomar uma decisão de comprometimento. Não se esconder mais na fronteira das quatro paredes. Tomar uma decisão definitiva. Pai, obrigado, Senhor, pela sua bondade. Nós te amamos e te agradecemos porque o teu amor, através do teu Filho, nos encontrou, nos deu uma nova identidade, um novo destino, um novo coração. Obrigado porque somos sua morada, o seu Espírito habita em nós, o Senhor nos transformou poderosamente e o Senhor nos capacitou para uma boa obra, uma obra sublime, de sermos teus representantes aqui na terra, de sermos a tua igreja, os teus filhos, o teu povo, Senhor, o teu movimento apostólico, transformando pessoas, situações, famílias, estruturas. Nós te amamos e desejamos a tua vontade plena em nossas vidas, Pai. Nos apresentamos a Ti, dizendo ao Senhor, usa-nos, envia-nos, Senhor, a contextos ainda não explorados pelo Teu povo, pela Tua igreja, Pai, em nome de Jesus. Nos envia a esses lugares, seja exaltado em nós, seja exaltado através de nós, glorifica o Teu nome, exalta o Teu Filho e nos dê novas estratégias, Senhor. Aquilo que não foi concebido ainda no nosso espírito, que o Senhor derrame nessa noite. Novas ideias dentro de nós, em nome de Jesus Cristo. Amém.